Neumar, antes de a gente começar, eu acho interessante eu oficialmente agora te agradecer, né, por tu estares me recebendo, né, aqui no teu horário de almoço, no teu trabalho. Muito obrigada. Pra gente é muito importante, né, ter essa conversa com um profissional que já atuou pelo menos uma vez em emergências e desastres, até porque a nossa experiência com emergências e desastres não passou de 1 ou 2 vezes na universidade, em forma de trabalho, né? E a gente realmente sente falta de um relato empírico de experiência mesmo do psicólogo no campo das emergências e desastres. Tá? Então a gente queria agradecer de verdade. Tá? Eu queria que tu falasse um pouco da tua formação, da tua área de atuação. Então, antes de responder, eu também quero agradecer, né, ao convite e à lembrança, né? E sempre que eu vou falar sobre esse tema, né, eu nunca gosto de estar falando sozinho. Então eu quero referenciar aqui a Luísa Lourdes e a Grace Neves Pascoaloto, né, que estiveram comigo nessa empreitada. Nós tivemos no Alto Vale em 2008, em novembro de 2008, nós tivemos lá pelo dia 28 de novembro, justamente quando teve aquele caos, né, aquelas enchentes. Então mudou todo o relevo, o Morro do Baú não era mais um morro, né? Então, e por ter mexido em todo o relevo, numa questão ambiental, mexeu muito no lado emocional dos moradores. Na verdade, sim, foi uma comoção mundial. Assim como, só para referenciar, o acidente com o avião da Chapecoense. Abalou todo mundo. Eu já esqueci a tua pergunta. A tua formação e a tua área de atuação. Ah, tá. Eu sou formado pela Unisul, né? Me formei em 2008. Eu concluí o curso em 2007 e colei grau de 9 de janeiro de 2008. E logo em seguida eu comecei uma especialização, uma pós, né, nível de especialização no antigo Instituto Miller Granzotto, né? Que agora é o Instituto Granzotto. E eu era um cara assim, insuportável. Insuportável porque tudo que dizia respeito à psicologia ou algo que transitasse por ali, eu estava inserido, né? Até que eu conversei contigo nos bastidores, que em junho de 2008, o CRP trouxe a Daniela Lopes, né? Que é uma major do Corpo de Bombeiros do Acre, que também tem uma formação em serviço social e psicologia. Ela ficou um dia conosco e conversamos muito sobre, né? Eu fiz uso também nós fizemos uso, eu, a Grace e a Luísa, do material dela, né? Então, na ocasião, nós fizemos um workshop, nós construímos uma cidade e depois destruímos a cidade e depois repensamos acerca da cidade. Então, foi algo assim que, quando aconteceu o acidente, eu já era psicólogo, né? Faziam 10 meses, mas 11 meses. Mas a minha função remunerada maior era como técnico em informática. E na época eu trabalhava na FAT, a Fundação do Meio Ambiente. Eles montaram uma força-tarefa e eu, como insuportável, tinha que me oferecer, né? Eu conhecia todo mundo sabia que eu era psicólogo. E eu acho que o grande lance foi esse, né? Foi eu não saber, né? Tem uma frase do Lao Tse, eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz, né? Por eu não saber que eu podia fazer, eu fui lá e me ofereci, né? E os resultados foram incríveis pessoalmente, né? As nossas vidas, minha, da Luísa e da Grace, depois, não só pessoal, mas, quer dizer, não só pro lado profissional, mas do lado pessoal mesmo foi outro, né? O nosso olhar hoje está um tanto quanto influenciado por aquilo que nós vivenciamos, e depois até pelo que nós escrevemos, que a gente acabou apresentando um trabalho aqui em Santa Catarina, no segundo GT Catarina, né? Que era um seminário que o Instituto Miller Granzotto na época fazia, e isso foi em 2009. Em 2010 ou 2009 também, nós apresentamos no Congresso Brasileiro de Gestalterapia lá em São Paulo. O mesmo tema, assim, ou até um pouco ampliado. E sem querer falar
muito nesse trabalho, mas só para ilustrar, esse trabalho nós não usávamos, nós usamos poucos slides com conceitos, assim, nós usamos figuras, né? Então, até na época foi algo que chamou bastante atenção, porque nós não vimos nada decorado, né? E a Gestalt trabalha isso, o que emerge, né? Então, o que emergia de nós a partir dos slides que nós colocávamos, que foram vividos, que nós tínhamos experienciado. Então, mas que, assim, eu irei te cortar também, mas que bom que vocês tiveram essa experiência na academia, porque na minha época, na nossa época, né, nós somos contemporâneos, eu, a Grace e a Luísa, nós não tivemos essa... Tanto é que nós os três, nós fizemos o, né, pelo núcleo da saúde, e nós os três estagiamos no hospital. Hospital de caridade. De caridade, ainda tem. Então, Então conta pra mim, assim, como que foi? E assim, sem nenhum preparo, né? Tu disse que não teve nenhum conteúdo na universidade sobre o assunto. Como que foi ir pra campo sem um pouco de preparo, assim? Acho que foi fantástico. Acho não, eu tenho convicção. Foi fantástico porque, embora eu tivesse uma caminhada na época, né, bem longa na Gestalt terapia, que foi justamente aquilo que nós os três somos filhos da Gestalt terapia, né? Eu e a Grace pelo antigo Miller Granzotto e a Luísa Gutz pela comunidade Gestalt. Então nós os três tínhamos um olhar semelhante. Mas a gente tinha convicção de uma coisa, né? Que o mais importante acima de tudo é a psicologia. Isso eu gosto muito de frisar quando alguém me pergunta algo sobre a função psicólogo, né? Antes de ser um gestalterapeuta, eu sou um psicólogo. E para eu ser um gestalterapeuta e atuar, eu tenho que ser psicólogo. Então eu não posso abrir mão, não devo nem quero da psicologia. E a faculdade, assim, a Unisul nos deu muito chão para isso, né? A Unisul, na quarta fase, nós iniciávamos... Não, estou equivocado. Na segunda ou terceira fase, nós começávamos com os estágios básicos. Então, nós tínhamos estágio de observação, ficar olhando para uma árvore, descrever, ficar olhando para duas pessoas numa janela e descrever. Então, todos os estágios básicos foram importantíssimos para a nossa formação, né? E isso aconteceu lá. Eu fui primeiro, por estar trabalhando na instituição, fiquei 2 ou 3 dias e depois eu retorno e eu, a Luísa e a Grace vamos passar um domingo com eles, né? Então, o domingo todo lá, inclusive foi bacana porque a própria Fundação do Meio Ambiente, a Fátima, nos disponibilizou um veículo oficial e um motorista, né? E nós, na ocasião, nós nos apresentamos no Conselho Regional de Psicologia, estava sempre representado lá, e na ocasião também havia um certo mal-estar político, né? Isso aí já foi até debatido e eu tive a oportunidade de dar esse feedback, porque eu sou psicólogo tanto quanto o presidente do CRP e os conselheiros, né? Então, teve coisas ali que a gente não achou interessante e depois a gente teve a oportunidade de conversar sobre. E acabamos indo, porque eu tinha ficado num acampamento, num abrigo de um grupo de escoteiros Leões de Blumenau. Para quem conhece Blumenau, fica numa rua atrás do Hospital Santa Catarina. Aí, e lá assim, ó, a convivência com todos. E aí a gente começou a se adequar. Primeiro, até eu faço questão de falar sobre uma bola fora que eu dei, porque eu acho que é importante, não é porque eu dei uma bola fora que eu devo me envergonhar e esconder, né? Eu acho que deve ser denunciado. Quando eu cheguei, nós fomos com 8 caminhonetes 4x4 da Fátima. E nós fomos a Luiz Alves primeiro. Nós fomos levar 8 toneladas de alimentos, de cestas básicas. Saindo de lá, nós fomos então para Blumenau, porque nós estávamos com
engenheiros agrônomos, biólogos, nós tínhamos também geólogos e geógrafos. Então assim, foi uma equipe e um psicólogo lá. E quando nós chegamos em Blumenau, como eu fiz a minha mochila lá muito rápido, eu esqueci de pasta de dente, aquelas coisinhas básicas, né? E aí eu fui na farmácia e eu não tinha o que falar, e eu falei assim, nossa, Blumenau tá tão calmo hoje, né? E aí a moça falou assim, se você acompanhou os noticiários, você... E aí caiu a ficha, assim, porque eu frequentava muito o Blumenau naquela agitação, e Blumenau, nós sabemos da alegria do povo, da Oktober, né? É um povo muito acolhedor. E a cidade, assim, a rua estava vazia. A rua estava vazia. E depois, no outro dia, no café, a gente toma contato com os moradores, só se viam dois tipos de veículos, né? Jeeps e helicópteros. Eu tenho até fotos, assim, nós registramos, nós não batemos nenhuma foto. Eu e as minhas duas amigas, né? Eu tenho que registrar também, nós conseguimos tudo isso aí, porque... me fugiu o nome dela. Assistente social, quer dizer, a chefe de gabinete da Fátima, na época estava fazendo serviço social, nós conversávamos muito sobre isso, né? E aí, quando acontece, é a primeira pessoa que eu me apresento, né? E ela está conosco, e é bacana porque ela se destitui da função personalidade aí, falando de Gestalt, de ser chefe de gabinete da Fátima e passa a ser estudante de serviço social. E ela fala assim, ei gente, onde é que vocês precisam de mim? Então foi bacana. No acampamento lá nós tivemos contato com crianças, tivemos contato com idosos, com jovens, e fizemos o quê? No primeiro momento, nos inserir, nos infiltrar. Então é conversar contigo, é não conversar contigo. Tu tá colocando brita numa poça d'água ali para os caminhões chegarem para trazer os alimentos, é tirar o casaco, eu tenho que lapar. E vamos lá, daqui a pouco a coisa surge. E aí foi interessante porque nós tínhamos tido contato com um texto do Marcos da Rosane sobre sofrimento ético-político e a clínica da aflição, que é justamente um local onde o sujeito se coloca que ele nem percebe os conflitos que existem nele, mais ou menos como um estado de catatonia. Então, a partir dessas percepções, depois daquela bola fora que eu dei, eu acho que eu me sincronizei com o que estava acontecendo em Blumenau, né? E aí comecei a trabalhar ou a vivenciar a partir daquilo ali. Então eu me sentava do lado das pessoas e começava a perguntar de onde é que elas eram, qual era o bairro. Não necessariamente tocar na questão o que tu perdeu, né? Mas quem tu és, que era justamente o mais importante para eles. Quem eu sou depois daquilo que eu não tenho mais. E não tem como tocar nesse assunto sem ser emocionado. Até porque depois a ficha cai, né? Eu autorizei psicólogo naquele dia. 10 meses, 11 meses depois de estar formado, né? 7 meses depois de ter minha carteirinha. Eu me autorizei no meio da rua. Eu me autorizei atendendo uma senhora que estava muito dinâmica, né? E ela tinha perdido a casa, tinha perdido tudo, ela não tinha para onde ir. Jamais alguém diria que ela teria perdido tudo aquilo, né? E aí pediram para eu conversar com ela. E aí, para não ficar no meio, porque ela era a cozinheira também, né? Então lá eles dividiram os grupos. De dia eram mulheres de um lado e homens do outro, né? E aí à noite as famílias se juntavam no acampamento. E aí quando eu cheguei lá, fui falar com ela e a gente conversou, assim, ela mostrou que estava bem, que eu podia dar atenção para outros, ela estava até interagindo na sala com as crianças, né? E aí no outro dia ela pediu para que me localizasse lá no acampamento,
no grupo e fosse falar com ela, né? E aí, aquela questão da pessoa não se autorizar, perdeu casa, há um mês ela tinha ficado viúva, há 3 dias ela tinha perdido a casa, um dos filhos dela estava envolvido com drogas, né? E ela dizendo que ela tinha que ser forte, que ela não podia chorar. E naquele momento eu perguntei, né? Eu reli a história dela, eu contei para ela, né? Eu perguntei o que poderíamos esperar de uma pessoa numa situação dessa. E aí ela chorou. Né? O foco não estava no choro, né? O foco estava no contato. Ela estava distante daquilo que estava acontecendo no corpo. E foi isso, assim, né? O fato de... Nossa, passa um filme na minha cabeça. Mas o fato de estar lá, um recém-formado. Eu tinha 40 anos de idade e meia hora de psicólogo. Né? Então, e tudo aquilo... e todas as minhas aulas se fizeram presente naquele momento. Assim. A ética com a professora Deise Nascimento, né? Tudo. Todos os professores ali se fizeram presentes. Porque eles nos deram a possibilidade de conhecer o que hoje a gente conhece, inclusive pelos exemplos deles. Né? Então, eu acho que é isso aí. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta diante da vontade de falar, eu não quis fugir um pouco do foco da questão. Mas respondeu muito bem, eu acho que nesse responder mais, responder o que surge, eu acho que saem coisas bem ricas, né? Talvez mais do que se fosse seguir o roteiro. É por isso que eu não quis ler o roteiro, para eu não me manipular. Tá. Eu queria saber um pouquinho quais foram as atividades que tu desenvolveu lá. Tu contou assim algumas coisas de como se inserir no contexto, participar das atividades que as pessoas também estão fazendo. Tem mais alguma coisa? Sim. Então, isso aí foi em 2008. Em 2007, se eu não me engano foi em 2007, teve o primeiro GT Catarina aqui no estado. E veio uma pessoa fantástica, a Luciana Aguiar. A Luciana Aguiar, ela escreve, é a primeira escritora brasileira a escrever um livro de como atender crianças. E ela teve nesse GT Catarina e ela fez um workshop. E eu fui pro workshop e já tinham outros, né? E eu fui até porque ela é do Rio e eu queria ter experiência com pessoas de fora. E no workshop aconteceu dela colocar fantoches, né, e bonecos na sala. E como deu para perceber, eu sou um cara que fala muito. Desculpa, ele não tinha boca, ele tinha só olhos e ouvidos, né? E aí na hora que cada um apresentou o seu boneco, né? E na hora eu falei que o nome do meu boneco era o Desbocado, né? Sem boca. E que ele tinha que fazer uso das orelhas, e ele fazia uso das orelhas inclusive para se comunicar com os outros. Então, vocês estão ouvindo o ruído que eu faço com as minhas orelhas para poder me comunicar. Então, das minhas orelhas eu ouço e das minhas orelhas eu falo. E uma das coisas que a Luciane tinha pontuado muito naquele momento era que para atender criança nós tínhamos que encontrar a criança que ainda existia em nós. E na época eu estava com muita dificuldade. Eu estava com muita dificuldade de fazer esse tipo de contato, né? O que acontece quando nós estamos lá em Blumenau? Nós estamos dispersos assim e as meninas estavam atendendo umas senhoras e eu estava sentado vendo um grupo de escoteiros onde 2 estavam fazendo brincadeira com as mãos. E as crianças tudo paradas assim, olhando. E aí fluiu aquela questão que a Luciane falou, né, de despertar a criança. E aí eu fui lá e perguntei como é que era aquela brincadeira. Pedi para eles me ensinarem, né. Aí os escoteiros me ensinaram. E aí eu chamei as minhas amigas para me ajudarem e chamamos as crianças. E em 10 minutos estava todo mundo brincando.
E estava na hora da gente sair. Nós não estávamos ali para brincar, nós éramos ali motivadores para isso. No mesmo dia, a Grace e a Luísa estão na cozinha e elas perguntam, né, para um rapaz, a gente não lembra o nome de ninguém, né, não é Alzheimer, nós fizemos questão de não sabermos nomes, assim, ou não gravarmos nomes, mas na hora nós interagimos. Até porque a gente estava ali para viver aquele momento e não para escrever um livro ou fazer um filme. E aí nós vimos o rapaz todo paramentado. Ele era estudante de gastronomia em Camboriú, em Balneário Camboriú, e ele tinha ido para Blumenau passar o final de semana. A casa dele ficou comprometida e ele então estava nesse alojamento e ele era o cozinheiro. Então ele colocou a roupa de cozinheiro. Isso aí para nós foi fantástico, assim, porque a Grace e a Luísa vão então se oferecer e elas perguntam, né? Ou ele pergunta para elas se o psicólogo também cozinhava, e elas, claro, e já remangaram as mangas, e ali foi feito o quê? As mulheres começaram a participar da elaboração do cardápio daquele dia. Quando as mulheres começam a participar do cardápio, da elaboração do cardápio daquele dia, cada um contribui com o que pode. No momento que estão contribuindo com o que pode, não estão mais vivendo o sofrimento daquele caos cujo qual elas estavam envolvidos. Existiam outros aspectos que haviam sobrevivido àquela tragédia, e esse foi o nosso foco. Então nós o tempo todo estávamos lidando com o que é possível. A gente fez um pedido, um tanto quanto eloquente, para o pessoal da Defesa Civil, de uma senhora que estava querendo um travesseiro, que estava lá e a casa estava em ruínas, e eu pedi, se por acaso der, se não comprometer a vida de vocês, vamos pegar esse travesseiro. Mas meu amigo, o travesseiro está em lamas. Não, mas vamos. E a partir desse travesseiro nós vamos escrever, ou reescrever a vida dessa. Vamos escrever a nova vida dessa pessoa, né? E foi bacana porque começou a ter um respeito aos pertences, né? Os pertences não eram mais lixo. Os pertences eram algo cujo qual poderiam ser resgatados. E esse resgate era um resgate emocional. Então, como eu estava falando antes, fazer uso daquilo, dos pertences, né? Não como algo que ficou velho, ficou sujo, lixo. Não como lixo, mas o que eu posso ter e a partir desse... O que eu posso recuperar e a partir dessa recuperação eu posso me resgatar. Eu posso ser a partir disso. Nós temos histórias assim... uma senhora que alugava quartos, né? Ela incomodava muito, isso aí ela falou para nós. E ela brigava muito com os inquilinos porque entrava e não limpava os pés, não sei o que. E ela falando que agora a casa dela estava na lama, porque um morro desceu e que de fato não era o mais importante para ela. Então, tentar com todo o respeito mostrar para aquelas pessoas que o que sobrou foi o mais importante. Tanto é que uma das primeiras pessoas com quem eu conversei, eu nem sei se eu posso dizer que eu atendi. Eu acho que nesse momento seria até um pouco de presunção dizer que nós fomos lá para atender, né? Acho que a gente foi lá. Isso aí a gente teve a oportunidade de falar teve o Ciência e Profissão há um tempo atrás. O primeiro Ciência e Profissão que teve aqui pelo CRP, nós falamos, né? Eu e a Grace, nós não sabíamos se nós tínhamos ido lá para ajudar os outros ou para nos ajudar. Porque aquilo ali mexeu muito com todos nós, assim. E tanto é que a gente, nós preparamos material pro segundo GT Catarina, fizemos tudo, e aí nós estamos apresentando numa boa, assim, tranquilos, felizes, alegres lá, e sorridentes. E aí tem um momento, eu não lembro se foi o slide que a gente coloca a creche, assim, a gente vai falar daquele atendimento às crianças, ou daquele acompanhamento às crianças, a Grace se emociona. E a emoção
da Grace Pascoaloto denuncia que era minha hora de chorar também. Porque até então a gente não tinha tido esse contato. Aquilo que nós fomos lá fazer, que era provocar o contato das pessoas com aquele dado de realidade, amigo, não é sonho. Não é sonho. Tua casa caiu, tua casa tá para cair, ou a tua casa vai cair. Perdesse teus parentes, perdesse os entes queridos, perdesse o teu terreno, perdesse o teu gado, perdesse. Tá? Mas teve uma coisa que tu não perdeu, foi você. Então, a partir de você, você vai sair dessa. E eu me lembro que na ocasião tinha um homem que falou que tinha perdido tudo, né? Eu perdi tudo, não resta mais nada pra mim, eu não tenho mais nada. E eu perguntei pra ele assim, quem é que tá me contando essa história? Como quem tá contando essa história? Eu. Então você não perdeu tudo. Você ainda tem você. E aí, se você ainda tem você, dá pra gente reconstruir, né? Ou você pode muito bem reconstruir. Então, né, foi isso que a gente foi fazer lá. Tu falou um pouco de um trabalho, não sei se dá para chamar assim, interdisciplinar, né? Lá existiam equipes de trabalho, várias, né? A gente estudou a equipe de defesa civil, né? Sim. Como que é trabalhar com essas pessoas? De diferentes engenheiros, enfim, né? De diferentes áreas de saber, de diferentes conhecimentos. Como que é juntar todo mundo numa situação dessa e trabalhar junto? Olha lá, foi fantástico, porque ninguém sabia o que era. Eu não sabia que eu era psicólogo. Tanto é que naquele mesmo ano teve um acidente numa linha de metrô lá em São Paulo, e aí teve um profissional da área da psicologia que andou atuando lá e a gente não entendeu muito bem. E o que se escutava muito é que a gente não podia se identificar como psicólogo, para não causar um espanto, que ninguém tá louco, que ninguém... Então uma das coisas que nós os três pensamos era vamos nos fazer sigilosos com relação à nossa... Nós precisamos saber que nós somos psicólogos, né? Os outros não. E aí eu acho que foi isso que aconteceu. Né? E eu citei o nome quer dizer, o nome não, mas eu citei aquele momento do jovem estudante de gastronomia, que eu achei fantástico, assim, ó, no meio da lama alguém pega uma roupa branca, sabe, assim, fere um pouco a nossa lógica é frio, né? Não é o cara que estava se exibindo, cara, isso aqui é o que eu tenho de melhor, eu vou colocar aqui na lama, vou colocar aqui no barro, e assim, ó, foi o melhor galeto que eu já comi na minha vida. Né? O cara tinha uma churrasqueira, ele temperou, as mulheres temperaram o galeto, ele fez assim, ó, eu sou um cara muito cheio de frescura, assim, principalmente para alimentação, né? Ali acho que foi, não sei, ali foi diferente, aquela comida foi diferente. As meninas levaram água, né? Quando eu vim para Florianópolis, eu dormi aqui uma noite, no outro dia de manhã, 5 e pouco da manhã, nós já saímos, né? E eu me lembro assim que elas estavam com 2 ou 3 garrafas de água mineral, né? E até eu pensei isso, né? É que no texto que a Daniele Lopes tinha compartilhado no CRP, dizia justamente isso, que nós deveríamos, para nós atendermos alguém com relação a cuidados, nós deveríamos nos colocar numa situação de cuidado. Então, se eu fosse te proteger, eu teria que estar protegido, em primeiro lugar. Então, se lá a escassez era de água, a gente tinha que levar nós. Então, assim, ó, tudo isso. E lá em nenhum momento eu vi nenhuma área do saber se sobrepor. Aconteceu um fato que a gente ficou assim, espantado. Nós trocamos de elevador com, na época, o governador do estado. Ele saiu do elevador, ele, a comitiva dele, e nós entramos. E nós só demos bom dia. Não tinha governador ali, não tinha, né, não, Luiz Henrique, né, não era o governador, ninguém ficou. Não, ele saiu do elevador, a gente
bom dia, ele nos respondeu também e entramos e ele falou, presidente, eles não estão fazendo nosso serviço. Eu acho que isso aí, pelo menos em Blumenau, foi algo que ficou muito evidente, assim. Pelo menos as pessoas com quem eu tive contato, e tinha... Às vezes nós perguntávamos o que elas eram, porque a gente sabia o que podia, né? E lá no abrigo tinha uma técnica, tinha uma enfermeira. Tinha uma enfermeira e uma técnica de enfermagem, né? Elas foram fantásticas, assim, sempre pedindo ajuda. O pessoal da Defesa Civil também, perguntando o que eles podiam fazer. E naquele momento que eu pedi para que buscasse, se eles não corressem nenhum perigo, eles tentassem fazer um esforço de pegar aquele travesseiro, né? E eles trouxeram, depois foi lavado. E assim, não tinha ninguém mais importante, né? O mais importante era aquele que estava desamparado por questões ambientais, né? E não por questões humanas. Então foi isso. Eu queria saber, não sei se tu consegues me contar um pouco de quais foram os sentimentos, os afetos, assim, que tu consegue trazer daquele momento. Se pudesse resumir em uma palavra ou em uma frase aquilo que tu sentiu naquele contexto. Tem uma música do Nando Reis chamada Mantra, né? Que diz que quando não se tem mais nada, não se perde nada. Acho que, como eu falei, nós não sabíamos o que nós íamos fazer lá. A gente sabia que tinha que ir e a gente sabia que teríamos algo a oferecer. A gente não sabia como. Sabíamos, e foi o nosso debut, né? A Luísa estava há um ano formada, desde há 6 meses, eu há pouco tempo, assim, há 10 meses, mas não tínhamos vivido aquela... E por que fomos nós os 3? Né? Por que esse trio aí? Porque nós, como fizemos estágio no hospital, nós saímos nós os 3 com um olhar para fazermos um grupo de terapia, com os técnicos de enfermagem, e nós começamos a nos reunir desde que eu fui o último a ter o CRP, né? Eu fui o último do trio, eu fui o último a me formar. Nós nos encontramos porque, como eu tinha validado algumas disciplinas, eu então, no começo do curso, eu não tinha que fazer todas as matérias na primeira fase, e na segunda e na terceira. Então, a partir da 4ª fase que eu fiquei regulado com um cronograma, né? Então aí eu conhecia a Luísa já conhecia a Grace, eu fui conhecer a Grace no último ano da faculdade, né? Que era a minha 9ª fase e a 10ª fase da Grace. Então, quando nós saímos, nós começamos a conversar sobre o que está acontecendo no consultório de cada um, né? Até porque nós os 3 tivemos a supervisão do TCC da Maria do Rosário, nós os 3 estivemos no hospital, nós os 3 tivemos aula com a professora Anitta Bacelar, nós os 3 tivemos aula com a professora Maria Ângela. Então a gente estava muito envolvido com esses mestres aí. E aí nós começamos a nos reunir uma vez por semana e ver o que estava acontecendo. E aí começamos a fazer um recorte sobre a depressão, que era um assunto que me chamava muita atenção, a Luísa, o suicídio, a Gleice, os mecanismos de defesa. E começamos até a ler e a fazer alguns ensaios, assim, a escrever, até por conta da especialização. E aí a gente está num barzinho fim de tarde e a Gleice falou, pois é, né, gente? A gente aqui conversando sobre isso, e lá em Blumenau, como assim em Blumenau? Ah, mas tá tão horrível assim, porque eu meio alienado, né? No outro dia, quando eu cheguei na Fátima, eles tinham colocado um aviso para montar a força-tarefa. Eu liguei para ela e tudo aconteceu.
né? Então, e aí nós fundamos um grupo, era um grupo de pesquisa, era um grupo de estudo, com uma vontade de pesquisa chamado do luto à vida, né? E esse A é com H, do luto existe vida. E aí a gente começou, né? Começamos a estudar e apresentar trabalhos e a orientar melhor o nosso consultório. E dentro de tudo que tu me falou, tem como estar preparado? Não. Não tem. Assim, não tem, eu não estou dizendo o que eu quero dizer com isso, né? É que vai acontecer lá no momento. De repente tu pode ser expert em psicologia. De repente lá vai aflorar o teu lado social. Né? Lá vai desencadear alguma coisa e... Assim, eu não quero ser tendencioso para a Gestalt, né? Mas a gente desconfia que são os objetos que nos despertam, né? Então não fomos, até a gente usava muito essa frase, não fomos nós que escolhemos ir a Blumenau, né? Foi aquilo que ecoou dentro de nós e nós vimos que dava para ir lá, não como curiosos, nem como meros espectadores, isso nós já éramos nas poltronas lá de casa, né? Mas que dava pra gente ir lá e se envolver. Acho que esse aí foi o grande lance, né? Nós somos para nos envolver. E, assim, nós estávamos orientados, nós estávamos protegidos, né? Tanto é que a gente foi com informações, nós fomos para lugares seguros, mas a gente foi assim, para se envolver com o que estava acontecendo lá. Tanto é que a gente volta e a gente não se dá conta, a gente monta um trabalho para apresentar alguns meses depois e a gente também não se dá conta. E no momento que a Grace é mobilizada por um slide, por uma fala, né? Então, assim, eu acho que para fechar, eu queria te perguntar o que tu poderias dizer para os alunos de psicologia, lá da professora Marcele, como não vou usar a palavra dica, né, mas assim, como algo para nos preparar, para nos motivar, para nos, enfim, sobre esse assunto, emergências e desastres. Bom, acho que, em primeiro lugar, essa sugestão ficaria não só para os estudantes que são teus colegas, né, e tiveram a grande oportunidade de ter aula com a professora Marcele, mas a todos que um dia vão ter contato com essa filmagem, né. Eu era insuportável, acho que se eu conseguir contagiar essas minhas amigas, nós começamos o curso querendo conhecer as histórias dos nossos professores. Do pouco que eu conheço a professora Marcela, ela tem muito a ensinar diante das vivências dela, não só daquilo que ela leu. Então, se nós, estudantes de psicologia, explorássemos mais os nossos professores, a ponto de saber como foi a vida acadêmica deles, né? Como foi a inserção no mercado de trabalho, quais foram as pesquisas que eles participaram, como foram os sucessos e como foram também os tropeços, né? Os fracassos. Eu acho que a partir daí, desse contato que nós vamos ter com aquele que nos é mais próximo, que é o professor, a gente vai estar preparado para qualquer desastre. E a gente vai saber lidar com qualquer emergência. Porque não só aquilo que nós lemos, né, mas aquilo que nós ouvimos, e se a história, se nós hoje estamos aqui conversando, é porque os nossos ancestrais, eles não tinham ainda o domínio da escrita, era no boca a boca. Então as histórias se contavam. Eu acredito que hoje uma das grandes necessidades que clama aí na psicologia é nós podermos ouvir as histórias, não só construir marcos teóricos, mas também dar alguns passos atrás
e escutarmos as histórias, né, dessas pessoas.